Certo, então. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Yasmin. Boa noite, deputado Capitão Alberto. Como estão vocês? Tudo bem? Show. Tudo bem, Ricardo? Prazer falar com vocês aqui de novo. Um abraço a todos. Muito obrigado aí, capitão. Muito obrigado aí, capitão, por atender esse convite aí, essa minha solicitação para a gente fazer essa live aí, bater um papo, para a gente trocar uma ideia, para a gente estar sabendo aí do posicionamento, como é que está a situação lá no Senado, da MP. E eu não imaginava que nessa live a gente pudesse ter aí a presença da Yasmin, que eu já acompanho através do canal dela no YouTube, Gigantes do Consignado, né? Pois então, a gente, lá por março, mais ou menos, meados de março, começou toda aquela função das medidas emergenciais do governo em combate à pandemia da Covid-19. Ali, quando deu final de março, os correspondentes bancários começaram a nos informar de que teria uma margem a mais, uma margem de 5% para empréstimo consignado, juntamente com a redução da prazo, ampliando para 84 vezes. E aí depois ficou de que no dia 27 de março, a informação que eu recebi, seria assinada a medida provisória. Acabou que ela não foi assinada. Os correspondentes, na semana seguinte, passaram a nos informar que não teria essa medida provisória, não seria assinada, né? E aí, num belo dia, assistindo a um vídeo no YouTube de uma gaúcha também, da Jéssica, do Fator Capital, aí ela comentou que tinha visto alguma coisa, um projeto de lei de um tal deputado federal, Capitão Alberto. E aí eu fui atrás, fui pesquisar, ela falava também da Yasmin, aí eu fiquei conhecendo a Yasmin, e aí comecei a acompanhar o trabalho dela, do sexteto, e fui pesquisar, fui procurar saber quem era o deputado Capitão Alberto Neto. Para minha surpresa, minha alegria, minha felicidade, ele é do nosso partido, do Republicanos, né? Eu comecei a entrar em contato com os assessores do partido, enfim, e acabou que, mais adiante, foi incorporado aí no texto da MP 936 o projeto de lei, o famoso projeto de lei do deputado. Deputado, qual a situação do projeto no momento? Primeiro, é uma satisfação estar falando mais uma vez aqui nessa live com a Yasmin. É a primeira vez que conversamos, Ricardo, também do Republicanos, do Rio Grande do Sul, e dizer que estamos numa mobilização. Yasmin sabe que nós começamos essa mobilização e deu muito resultado. Um esforço tremendo, foi um esforço de todos para conseguir pegar o projeto 2017, que é o aumento da margem de 5% para os aposentados, para os pensionistas, para os seletistas, para os servidores federais. Essas três categorias vão ser contempladas com o aumento da margem de 5%. Nós conseguimos, em vez de brigar pelo PL, que tem um processo mais demorado, nós utilizamos a estratégia de negociar com o relator. Na época, o relator Orlando Silva, na medida provisória 936, que tratava sobre redução de carga horária, redução de valores salariais, e o que o governo ia fazer a complementação, acesso ao fundo de desemprego, ao seguro de desemprego. Então, no meio desse pacote que já estava em vigor da medida provisória, né, o relator acrescentou o PL 2017, do aumento da margem, porque entendeu que nesse momento de pandemia, o aposentado virou o esteio da família, o seletista teve seu salário reduzido, o servidor público na reforma da Previdência aumentou a sua contribuição, que também atrapalhou na margem consignada. Então, são inúmeros motivos que, ao aumentar a margem de 5%, seria o equilíbrio, seria um socorro
nesse momento da pandemia. Então, o texto foi aprovado por unanimidade. Nós só conseguimos colocar esse texto, Ricardo, porque nós nos mobilizamos. Foi criada uma página, aumento da margem, aposentados no Brasil todo davam depoimento, mostrando que o projeto era importante, era justo. O Sexteto mobilizou, explicou para a sociedade como é que nós podemos acessar o Congresso Nacional, como é que nós podemos cobrar o seu deputado federal, o seu senador. E essa mobilização teve um efeito fantástico. O próprio relator, Orlando Silva, gravou vídeo, conversou com os nossos seguidores, nossos eleitores, mostrando que, dando sua palavra, né? E, mesmo assim, até o último momento foi muito, eu posso dizer, foi muito difícil, né? Foi graças a essa mobilização. E o projeto foi aprovado na Câmara. E o segundo passo é ser aprovado no Senado. Tinha uma previsão para quinta-feira passada, ontem. Infelizmente, são algumas discussões, ainda não foi escolhido o relator, ainda não tem informações de quem será o relator. Tem vários senadores que são voluntários, que estão brigando para pegar essa relatoria. Então, já não tinha decidido, capitão, quem era o relator? Formalmente, eu olhei agora no site do Senado e ainda não vi nenhum nome, nenhum relator, né? Eu vi alguns senadores que estavam se informando que seria, mas formalmente, até agora, eu olhei poucos minutos atrás, não tem nenhum relator para o Senado. Então, é importante isso. E o primeiro passo que eu queria trazer de novidade de hoje, de estratégia, Yasmin, é a gente cobrar, principalmente, assim como nós cobramos o Rodrigo Maia, nós vamos cobrar o senador, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, de Macapá. Vamos fazer uma mobilização, cobrar, né, em especial o senador, para ele pautar e decidir logo quem vai ser o relator, né, e para as negociações, comecem as negociações. O que eu tenho ouvido de alguns senadores é que o texto vai ser aprovado como foi, de acordo com como que veio da Câmara dos Deputados, está sendo construído esse acordo, porém tudo é possível, né? Então, vão surgir novas emendas, podem até tirar o nosso texto, por isso que ainda é perigoso, por isso que nós precisamos manter viva ainda a mobilização. E a mobilização, como eu falei na live passada, é mais fácil, só são 81 senadores. Nós mobilizamos para cobrar 513 deputados federais. Nós vamos cobrar apenas agora 81 senadores. E nesses dias, eu ia pedir, Yasmin, profissional CT, o Sexteto, nosso amigo Ricardo, para focar na mobilização em cima do senador Davi Alcolumbre, porque ele tem, assim como o Rodrigo Maia, ele tem o poder de pautar e escolher quem será o relator da medida provisória 936, que está incluso o PL 2017, que é o aumento da margem de 5%. Legal. Você me permite fazer uma perguntinha aqui, Ricardo? Rapidinho? Primeiramente, obrigada aí. Estava esperando para um pouquinho mais tarde, a gente acabou se organizando aqui. Obrigada pelo convite, viu? Deputado, é sempre bom aqui também conversar com o senhor. A gente tinha visto lá, na verdade são duas perguntas simples. A gente tinha visto lá que o possível senador, o relator seria o senhor Vanderlan Cardoso, né? E acho que ele até tinha colocado nas redes sociais também. Na minha cabeça, até então, estava óbvio e claro que seria ele. O senhor falou que não tem, formalmente, não tem ninguém ainda. Essa briga para que várias pessoas peguem essa medida provisória para ser o relator dessa medida provisória, a gente pode ver essa briga como uma briga positiva? Como um ponto positivo para a medida provisória, sabendo que é uma medida provisória polêmica, né? Que tem vários e vários assuntos aí envolvidos. Então, dizer que eles estão disputando isso daí para ser o relator da medida, a gente pode ver como algo positivo ou não? Sim, eu vejo que sim, Yasmin. Primeiro porque é uma medida
que deu muito certo. O governo federal, ao editar a medida provisória 936, salvou muitas empresas de fecharem as portas. Foi um auxílio aos empregados, aos empresários. Nosso país não está numa situação pior, lógico que a situação não é boa, muitos estados estão quebrados, ou algumas cidades estão retomando agora, tentando retomar a vida normal. E essa medida provisória fez com que muitas empresas não fecharem. Só que a pandemia ainda não acabou. É importante que essa medida provisória não caduque, que o senador Davi Alcolumbre paute o mais rápido possível, né? Porque essa medida provisória tem sido um socorro a muitas empresas. E agora, com a margem do consignável, ela vai ter mais uma contribuição. Ela foi aperfeiçoada. Ela deixa de ser medida provisória e vira uma lei, né? A gente chama o PLC, Projeto de Lei de Convenção. Ele converte a medida provisória numa lei, né? Então, vejo como positivo, porque é uma medida provisória que deu muito certo. Ninguém ia querer pegar um projeto que fosse ruim para o povo, que não trouxesse visibilidade para o parlamentar, que foi uma medida, como eu posso dizer, como fosse até, por exemplo, a reforma da Previdência, muita gente era contrária, porque mexia com a aposentadoria de muitas pessoas, reduzia, né, aumentava a contribuição. E essa medida já tem os resultados são muito positivos. E com o aperfeiçoamento agora do aumento da margem, eu vejo que vai ser bom para o senador que pegar essa relatoria. Ele vai ter uma visibilidade nacional, né? Ele vai participar de discussões, ele vai ser procurado pelas entidades, por exemplo, dos correspondentes financeiros, como é o caso de vocês, vai ser procurado por vários sindicatos, né? Isso é bom para o parlamentar, né? Conseguir debater com várias entidades, dar visibilidade. Eu vejo com muito bons olhos, porque a medida ela já provou que é eficiente. Então ter essa briga, eu acho que é uma questão de protagonismo do parlamentar, que é natural, né? Querer mostrar serviço. Então, vejo que é positivo, sim, Yasmin. A minha pergunta é justamente porque muita gente querendo estar à frente disso, a gente pensa, poxa, então é uma medida provisória que realmente está sendo vista com bons olhos, né? É como você acabou de dizer, se fosse uma coisa extremamente negativa, muita gente, hoje até respondi um outro canal que pediu nossa opinião aqui, e aí, Ricardo, o cara perguntou para a gente, falou, mas por que vocês pediram para o capitão colocar esse projeto de lei dentro da medida provisória? Eu falei, não foi a gente. O próprio Rodrigo Maia deu a sugestão e foi um dos caminhos, né? Foi um dos caminhos que o capitão tomou com o projeto de lei, mas o projeto ele continua, né? Até tenho depois algumas sugestões aí de outros projetos, capitão, que hoje acho que tem dezenas de projetos envolvendo o âmbito de crédito consignado, né, que é o nosso segmento. Alguns deles falando sobre a suspensão de parcelas, o que é bem legal, desde que seja realmente negociado, que seja bilateralmente aceito, para não gerar nenhum prejuízo lá na frente para o próprio aposentado e até para a rede, né, dos próprios correspondentes. Então, e outros medidas também. A ANEPS, eu conversei recentemente com a ANEPS, e a ANEPS me chamou a atenção para um assunto que eu fiquei assim em alerta. Eu falei, poxa, quando tiver oportunidade, vou comentar isso com o capitão. Mas, então, se o pessoal está brigando para levar isso adiante, menos mal. É agora ir para cima aí do presidente do Senado e realmente fazer com que ele cumpra, que ele coloque na pauta, vá para cima e execute isso daí, né? Perfeito, Yasmin. É muito importante para que a medida provisória não caduque. Ela pode caducar, depois de 120 dias, ela pode perder a sua validade. Então, ela deixa de existir, ela some. Qual que é o prazo? Sabe quando que dá esse prazo, capitão? Eu posso até verificar para ti, se eu não me engano, é por meados de setembro. Né? Acho que no início de setembro ela caducaria.
Porém, pode acontecer, se ela for engavetada, se o senador não tiver interesse de pautar, é possível. E aí a gente retoma para o projeto 2017 inicial. Por isso que nós estamos muito perto e a gente não pode recuar. A gente tem que continuar a mobilização, tem que continuar cobrando os senadores, e todos os senadores, são 81, 3 por estado, inclusive o Distrito Federal, mas, principalmente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Sabe, Yasmin, que eu trabalho com crédito consignado exclusivamente para aposentados e pensionistas do INSS, agora nesse momento. Mas já trabalhei muito na carreira do Exército. Comecei trabalhando com crédito consignado ainda nos meus últimos meses do Exército, no Estado, mas o foco mesmo, o produto que mais circula, vou fazer um testezinho agora, como é que está agora? Assim. Melhora. Então, como eu estava falando para a Yasmin, eu trabalho já há 12 anos e, basicamente, a gente faz crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, tá? E a gente tem como correspondente, como corretor, não visa apenas a questão de empresário, a questão de microempreendedor, e sim como um braço social do aposentado, do pensionista. Muitas famílias acabam dependendo do aposentado, do pensionista, em alguns momentos do mês, do ano, para pagar algumas dívidas, enfim, não deixa de ser um trabalho social. E eu sempre imaginei, a Yasmin deve saber, nós, nos últimos 10 anos, mais ou menos, passamos por várias crises internas, várias crises no setor. Questão de taxa de juros, IOF, tipos de operações que um banco está fazendo, ora não está fazendo, comissionamento, comissão que cai, o diferimento da comissão. Então, o nosso setor ele convive já há mais de 10 anos com várias crises de mercado, né? Eu sou correspondente aqui numa cidade, sou corretor aqui numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Nós estamos distantes da capital, mas, claro, que devido a toda a tecnologia e informação, as informações vêm bem rápido para a gente. Eu hoje trabalho como correspondente, inclusive, da Facta, é uma grande empresa. Mas nós aqui no interior, eu até posso dizer assim, como o rei Davi dizia, o menor da casa do seu pai. O rei Davi era o menor da casa do seu pai. Eu sou um dos menores correspondentes aqui do meu município, mas tenho muita propriedade no assunto devido à experiência e a sempre seguir nesse segmento, exclusivamente com crédito consignado. E o que eu quero dizer com tudo isso? Durante todas essas crises que nós passamos, eu sempre imaginava quando é que vai surgir algum parlamentar, um deputado, eu imaginava um deputado estadual que levasse as nossas demandas, ou até mesmo um deputado federal, melhor, aqui do nosso estado, enfim, que venha do meio do setor financeiro, do meio do setor bancário, ou até mesmo dos correspondentes para levantar a nossa bandeira, não apenas como empresários, mas como esse braço social, ajudando os aposentados e pensionistas, devido às nossas taxas de juros serem muito reduzidas. Eu sempre imaginei, quando é que vai surgir um deputado que vai levantar a bandeira do consignado, e não é que surge o deputado capitão Alberto, e, como disse anteriormente, a Jéssica, sabendo do trabalho do deputado, quando a Jéssica disse, olha, tem um deputado lá que criou um projeto de lei de 2017, vi um papel lá, um documento, ela disse, já tem a assinatura do deputado Rodrigo Maia, enfim, e o deputado Rodrigo Maia, ele se tornou um parceiro do deputado quando orientou a ele a incluir o texto do projeto de lei
na MP 936. Então, temos hoje nosso parlamentar e deputado, seria hoje deputado do crédito consignado, entre tantas outras bandeiras que ele defende, né? E, deputado, o senhor que é um estado bem distante do meu, eu, em nome de todos os correspondentes bancários aqui do Rio Grande do Sul, eu quero agradecer o seu apoio, a levantar essa bandeira, que não é apenas a favor dos bancos, dos correspondentes, que talvez algumas pessoas possam até imaginar, mas é um braço oficial. O senhor está fazendo um favor a milhares e milhares que hoje tem o aposentado como o esteio da família. Em algumas casas, em algumas famílias, a única fonte de renda no momento é desse aposentado. Então, em nome de todos os corbãs gaúchos, eu quero agradecer ao senhor, posso falar em nome da FACTA, que é a empresa a qual hoje eu terceirizo os meus produtos. O meu forte abraço aí, muito obrigado ao senhor. O senhor siga militando nessa causa aí, que Deus só tenha a lhe abençoar, deputado. Obrigado, Ricardo. Eu vou fazer um apontamento aqui, antes da gente finalizar, que é o seguinte, capitão. Na verdade, Ricardo, o capitão não teve muita escolha, né? Na primeira live que a gente fez, eu falei, ei, capitão, então, a gente não tem ninguém representando, né? Podemos contar com o senhor? O capitão deu uma engolida seca e falou assim, claro, não, com certeza. E a partir dali ele não parou mais de nos responder. Mas é até engraçado ouvir sobre isso, né? Aqui no Instituto Nacional do Agente Financeiro, no INAF, a gente atende correspondentes do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, é muito engraçado. A gente tem o pessoal aqui do Acre, nossa, do Acre, como é que conhece a gente aqui do interior de São Paulo, né? E são correspondentes do Brasil todo, e uma coisa que é a minha missão de vida é explicar para a galera, explicar para as pessoas, capitão, porque muita gente não sabe o que é um correspondente, o que ele faz. Inclusive, a gente não tem nem, que é um dos projetos da ANEPS, que a gente está aí conversando, a gente não tem nenhuma regulamentação específica, um KNAI específico, porque o correspondente bancário, todo mundo acha que ele é o cara que trabalha pro banco, do banco, ele tem uma visão muito deturbada do correspondente, sabe? Ele tem aquela... que tem o capital, o recurso para emprestar. Acha que é agiota, acha isso, acha aquilo. E a minha missão passou a ser essa, de mostrar para a maior quantidade de pessoas que é um público, assim como o próprio aposentado na ponta, que precisa dessa atenção, precisa desse carinho. Ontem eu respondi o áudio de uma aposentada da Ju, e, cara, ela chorou, que legal, assim, né? Que a atenção que esse pessoal precisa é que as grandes massas, os grandes bancos acabam não dando, os correspondentes fazem. E muitas vezes, o correspondente, para quem não sabe, né, só deixando registrado, deixa de ganhar comissão, faz um contrato numa tabela que não paga nem a folha de papel, o papel que ele está usando, assim, para poder conseguir atender o aposentado. É literalmente, enfim, né? A gente faz coisa aí que muita gente não imagina, né, Ricardo? As pessoas acham que a gente está, de uma certa forma, enfim, né? Acha que não é, o nosso caminho não é o melhor caminho, mas nós somos os que abrimos mão de muita coisa para poder atender essa galera, né? Sabe, Yasmin, indo ao encontro do que tu está falando, por diversas vezes eu fui até a casa de algum cliente, levar um contrato para assinar, e a senhorinha lá aposentada, graças a Deus que tu veio, porque aí eu não podia ir até a tua casa. A gente vai até a casa do cliente, a gente leva o contrato para ele assinar, a gente faz coisas que até no banco não fazem, porque, né, muitas vezes a gente faz lá 3, 4 empréstimos no mesmo dia, na mesma semana, para sair por aqueles dias, tendo que receber a comissão de um, e os outros é só para amontoar o valor, para liberar o máximo para a pessoa, mesmo sem receber comissão. Sem retorno. Como a gente fala aqui no Sul, a livreta. Meu filho, muito obrigado. Agora, com esse dinheirinho que vai entrar, vou poder pagar a livreta, vou poder sair na rua olhando para frente, vou poder pagar alguma dívida, pagar a conta d'água, a conta de luz. São valores pequenos, com um juro baixo, né? E uma coisa que eu queria falar para o deputado, para que fique registrado, que para vocês saberem que a gente está se movimentando até aqui no interior do estado, bem no interiorzão mesmo. Eu entrei em contato já, deputado, com
os 3 senadores aqui do meu estado. 2 deles já me deram retorno. Eu entrei em contato através do Facebook, da página oficial do senador Luiz Carlos Reis. Eu escrevi um texto numa postagem do Facebook dele. Entrei em contato, mandei o mesmo texto também no Messenger e no WhatsApp dele. Ele me respondeu, tanto no Messenger como no WhatsApp, da seguinte forma: o senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas. Olá, tudo bem? A MP 936 foi aprovada na Câmara e consta na pauta do Senado nos próximos dias. Tem total apoio do senador Reis. Estamos juntos. Esse, o senador Reis, do Progressistas. O senador Lazier Martins, do Podemos, da mesma forma, eu enviei a mensagem, a postagem dele, no comentário, a postagem dele, no Messenger e no WhatsApp. No Messenger do WhatsApp, ele ainda não visualizou, mas ele respondeu no meu comentário de uma postagem dele. Eu escrevi da seguinte forma: senador, sou aqui de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, e como seu eleitor, quero lhe pedir que vote na MP 936, que deve estar indo para a votação na próxima terça-feira. Mais propriamente sobre o texto do PL 2017, que está no texto referido MP, que será um socorro para os aposentados e pensionistas do INSS. Ele respondeu no comentário: Ricardo, estou atento a esse pleito. Abraço. O senador Paulo Paim, eu fiz da mesma forma, e ele ainda não se manifestou, nem em comentário, nem no Messenger, mas vou continuar aí cobrando. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que se aqui no interior a gente tem essa possibilidade, basta a gente ter essa vontade, buscar, quem é o cidadão, movimentar, cobrar, pedir de novo. Eu acho que nos grandes centros há essa possibilidade em número relativamente muito maior ainda, não é, deputado? Perfeito. Primeiro, dizer que foi um prazer estar conversando tanto com o Ricardo como com o Yasmin, dizer que já sou o deputado federal dos correspondentes bancários, os correspondentes financeiros, eu não tinha ideia do tamanho disso. Como a Yasmin falou, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não era a minha praia, mas fui acionado por eleitores, como um bom militar, um bom deputado. Missão dada tem que ser missão cumprida. Então, fizemos o projeto, com a ajuda de todos, nós conseguimos acelerar, em vez da aprovação do projeto, colocar dentro da medida provisória. Estamos muito próximos, porque precisamos ainda continuar com as mangas arregaçadas, fazer com que o Ricardo fez, todos os correspondentes financeiros têm que fazer. Vamos pedir aos aposentados, aos pensionistas, ninguém... E aí eu entendi como é que funciona esse mercado, né? Entendi como é que é a vida do correspondente financeiro, não é um agiota, é você dar acesso a um crédito com juros justo. Isso já acontece no mundo todo. Só no Brasil aqui que nós somos explorados com juros altos. Isso a gente tem que evoluir. Então, o governo Bolsonaro reduziu os juros da margem consignada, aumentou o prazo e faltou só aumentar a margem. Mas que nós, brasileiros, estamos trabalhando para contribuir para o nosso país. Socorrer o aposentado, o pensionista, nesse momento de pandemia, né, é uma missão digna, honrada. Você está socorrendo aposentado para ele abrir um negócio, para ele comprar um equipamento, ou até mesmo remédio, ajudar um familiar que está passando uma situação difícil, sempre com responsabilidade. Ninguém vai querer pegar um empréstimo para comprar sapatos. Até poderia, se quisesse, porque o dinheiro é dele. Mas, de maneira responsável, se você utilizar bem esse crédito, você pode até reduzir as suas dívidas. Por exemplo, você está endividado com um cartão de crédito, você está endividado pagando um empréstimo com juros a 20% ao mês, como eu vi casos aqui, relatos, você ter acesso a um crédito com juros de 1,8, você consegue pagar essa dívida e ainda sobrar dinheiro, né? Você reduz
a parcela de contribuição de pagamento do aposentado. Então, é um projeto justo, legítimo, e com essa mobilização, tenho certeza que na próxima semana nós vamos aprovar. Vamos continuar cobrando o senador Davi Alcolumbre, vamos cobrar todos os senadores, assim como o Ricardo fez, assim como o Yasmin está ensinando a todos os seus seguidores. Vamos continuar nessa luta e ajudar milhões de aposentados, chega até 1,2 milhões, se eu não me engano, de correspondentes financeiros. Então, é um projeto que vai contribuir na reconstrução do nosso país. Boa, capitão. Só agradecer, como sempre, é muito bacana trocar essa ideia aqui com o senhor. Queria só deixar uma última pergunta, se der tempo de responder, que é o seguinte, né? Essa pandemia, ela provavelmente, a gente até em alguns estudos, na primeira live que o senhor participou comigo, eu falei disso, essa pandemia, ela não tende a acabar agora. Não é nem por questão de querer, assim, ela tende a ficar, ela vai ficar, o vírus veio para ficar, né? A gente acredita que a gente ou vai se adaptar e criar uma imunidade em massa, ou a gente cria um antivírus e por aí vai. Então, a gente não acredita que isso vai passar muito rápido, infelizmente, né? E o estrago econômico, ele já está aqui. Mesmo que amanhã existisse uma cura em massa que botasse um pó de plim-pim-pim no mercado e tudo acontecesse, esse estrago já aconteceu, não tem como a gente voltar, né, dar um Ctrl+Z e voltar no tempo. E sendo assim, eu queria só a tua opinião para 2 pontos, tá? O primeiro ponto é o seguinte, como eu disse, isso não vai acabar, por isso eu queria a tua opinião para essas medidas que estão surgindo como medidas provisórias, mais uma vez, reforçando a importância desse projeto, principalmente referente ao 5% virar lei, para que não volte ao Estado, para que não piore a situação. E o segundo, eu já estou ficando com a cabeça fraca já, de tanta coisa que eu estou fazendo, chega umas horas já... lembrei, suspensão das parcelas de crédito pessoal. A gente vem falando sobre crédito pessoal, com juros absurdos e tal, isso e aquilo, e absurdo assim, né? Ninguém coloca uma arma na cabeça do cara e faz ele pegar um empréstimo, mas às vezes no desespero, ele pega um empréstimo com juros um pouco mais alto e essa parcela, ela infelizmente vai ficar sendo descontada do benefício dele. Não é consignado, mas já está programado. Então, cai o salário, desconta a parcela de crédito pessoal na sequência. Muito tem se discutido sobre a suspensão da parcela de crédito consignado. O senhor acha que há a possibilidade da gente discutir sobre a suspensão das parcelas de crédito pessoal nesse período, ou pelo menos por um período, mesmo acabando a pandemia, mas por uma questão de fôlego econômico para esses aposentados? Yasmin, são brilhantes perguntas. A primeira sobre a estratégia de aumentar a margem no período da pandemia e se havia uma preocupação que depois o aumento seria retirado, foi questão de estratégia. Todos os projetos que estão sendo pautados na Câmara têm que ter relação com a pandemia, senão ele nem pautado seria. Então, vai ser uma outra discussão. Após o fim da pandemia, após o fim do estado de calamidade, o governo pode editar uma medida provisória ou nós vamos ter que brigar, porque a margem consignável é uma lei, então precisa modificar a lei. Então, de repente, a gente resgata o 2017, altera a questão temporal, né? Altera essa questão temporal e vamos brigar novamente mantendo a mesma legitimidade, porque muitos já pegaram o empréstimo e retroceder seria um prejuízo muito grande. Então, o governo, de repente, entendendo isso, que seria ruim para a economia, ele pode editar uma medida provisória, o caráter de urgência, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre o endividamento. Nosso país, muitos estão endividados, por isso também é justo o aumento da margem de 5%. Não vai ser uma decisão fácil, muita gente é contra, né? Porque tem um lobby dos bancos, os bancos não querem ter prejuízo. Mas se a gente pensar um pouco, nós vivemos num momento de guerra. O país foi devastado devido ao coronavírus. Nós temos que recomeçar o país. Então, é normal várias empresas perderem lucro, inclusive os bancos. Não tem problema nenhum. Ganharam recordes e recordes de arrecadação, de lucros por cima de lucros.
Nossos bancos são os bancos mais rentáveis do mundo. Perfeito. Então, nesse momento, os bancos derem a sua contribuição, essa contribuição para o país, importantíssimo, porque ele contribui agora para colher mais à frente. Então, por exemplo, a questão do crédito, SPC, eu lembro que era até uma proposta do Ciro Gomes de tirar todos os brasileiros do SPC. Nesse momento, acho que precisa ser discutido isso. A questão do endividamento, uma renegociação no período de pandemia, é importante discutir a questão do SPC para que mais brasileiros tenham acesso ao crédito, mais brasileiros tenham acesso ao mercado. Vai ser importante para a reconstrução do nosso país. Então, Yasmin, eu vejo que, com bons olhos, essa renegociação, mas precisa ainda ser muito trabalhado na Câmara dos Deputados. Eu acho que vale a pena, fica a dica, então, em relação a isso, porque talvez a suspensão das parcelas de crédito pessoal, que é uma coisa que a gente não tem ouvido falar, a gente viu lá dezenas, ontem numa live com o Túlio, breve live com o Túlio Matos, o diretor da GVN Corretores, a gente conversou sobre isso, e ele falou, Yasmin, tem 50 e pouco, eu não me recordo exatamente o número, projetos que têm relação com o consignado. Mas em nenhum deles eles falam sobre crédito pessoal, que ele pega o aposentado, o pensionista e deixa lá programado. Então, ou seja, se o cara ele já tem o consignado, que é 30% da parcelinha dele lá todo mês, ele recebe R$1.000, R$300, todo mês vai cair a menos. Só que aí, em cima disso, cai lá mais 300, mais 400, mais 500, mais de parcela de crédito pessoal. E isso, sim, acaba com qualquer possibilidade de crédito, enfim, de recurso do próprio aposentado. Eu acho que fica para o capitão pensar aí, levar para a sua equipe também, capitão. Se fizer sentido, a gente vai sempre ficar muito feliz em contribuir da forma que for. Beleza? Beleza. Não se fala em crédito consignado e não se fala na suspensão do pessoal, né, do crédito pessoal. Pois é, exatamente. Mas acho que é isso. Deputado, quero lhe agradecer muito por essa oportunidade que o senhor me deu, em nome de todos os correspondentes, os correspondentes terceirizados, os pequenos, assim como eu, aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul, muito distante aí do seu estado. Quero agradecer as perguntas que eu iria fazer, o senhor já respondeu, conta, e aquilo que eu nem imaginava, a Yasmin já trouxe, as perguntas mais atuais, o assunto mais atual. A Yasmin aí está muito à frente de muitos consultores, muitos canais aí, está anos-luz à frente, e não é à toa que ela fez esse apelo, e o deputado emergencialmente atendeu, e hoje está se tornando aí sim, não só o parlamentar, deputado, os correspondentes locais, mas eu acho que em toda a causa, toda a ação, aí, todo o movimento do sistema financeiro como um todo, o deputado tem que sempre ser lembrado, porque certamente ele vai abraçar a missão. Tá certo, deputado? Muito obrigado, uma boa noite a vocês, e foi um motivo de muita emoção para mim estar fazendo essa live juntamente com vocês, sendo que eu já acompanhei todas as lives possíveis que vocês já fizeram, e só mais um detalhe que eu quero, uma revelação que eu quero fazer para vocês, que essa é a minha primeira live. Pronto, agora já está iniciado, nunca mais para. Obrigada a você também, Ricardo, pelo convite, por organizar, e obrigada, capitão. Qualquer coisa, a gente está por aqui. Um abraço para vocês. Sou deputado dos correspondentes e dos aposentados. Um abraço. Abraço. Até mais. Até mais. Boa noite. E aí?